Bom, Salmo 139, por favor. Você sabe, nós estamos falando de Davi, falamos da rejeição de Davi, falamos da fé que Davi manifestava, uma fé ousada, corajosa. Na semana passada falamos da sinceridade de Davi, e hoje eu quero falar de uma outra coisa que Davi aprendeu, e que nós também devemos aprender. Veja aí, no versículo 1. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. E de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Então olhe para mim, por favor. Nessas palavras, Davi expressa a consciência que ele tinha do quanto Deus o conhecia, ao ponto de dizer que até mesmo antes das suas palavras serem ditas, Deus já conhecia, porque Ele conhecia a sua mente, o seu coração, o seu andar, o seu falar. Não havia nada que Davi fizesse que Deus não tivesse o conhecimento. E por conta disso, por causa desta consciência, Davi procurava viver uma vida que agradava a Deus. E é exatamente esse tipo de consciência que Deus procura que a gente tenha. Porque há muitas pessoas, embora elas dizem que elas saibam que Deus sabe todas as coisas, mas às vezes ela age como se Deus não soubesse. Porque ela procura ser uma pessoa na frente dos outros, mas quando está sozinha, é outra pessoa. Quando está com os amigos da igreja, ela é uma coisa, quando está com os amigos incrédulos, é outra coisa. Parece até que Deus só olha para ela quando está dentro da onde? Da igreja. Mas não. É quando nós estamos sozinhos. É quando nós estamos com pessoas que não nos conhecem, que nós verdadeiramente mostramos quem nós somos. E lá onde os olhos do pastor, dos obreiros, os olhos do marido, da esposa, de quem ele conhece, não estão, os olhos de Deus estão. Por isso Davi disse que não havia lugar que ele pudesse se esconder de Deus. Nem se ele fosse para o mais fundo do abismo, lá os olhos de Deus estariam sobre ele. Porque Deus sabe todas as coisas. Quando você tem essa consciência, você sabe que qualquer coisa que você pense, qualquer coisa que você sinta, e qualquer coisa que você faça, Deus está vendo. Os homens não estão vendo, mas não é a eles que eu vou prestar conta no dia do juízo. É a quem está vendo tudo, que um dia eu vou prestar conta de tudo que eu faço. Por causa dessa consciência, Davi, todos nós sabemos, ele errou. Ele cometeu adultério, ele cometeu um crime, mas está escrito também no Salmo 51, que enquanto ele escondeu dos outros o seu pecado, não foi de Deus, mas dos outros, ele confessa que os seus ossos envelheceram. Ele ficou angustiado, porque ele sabia que o seu povo não sabia o que ele havia feito, mas Deus sabia, e isso incomodava ele. Quando uma pessoa, ela tem essa consciência, ela se sente incomodada com o pecado, porque ela sabe que Deus sabe quem ela é, sabe o que Ele faz, e por isso a pessoa fica incomodada. Ela procura ser o que uma pessoa de Deus,
em qualquer circunstância e em todo lugar. Amém? Por causa dessa consciência, ele fez a seguinte oração, versículo 23 e 24. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, se ele pediu para Deus sondar a mente e coração e mostrar qualquer coisa que tivesse nele que não agradasse a Deus, é porque ele tinha consciência de que estava fazendo tudo certo. Porque se ele disse assim: Senhor, sonda a minha mente e meu coração e mostra-me se há algo que não te agrada, porque se há algo que não te agrada, mostra-me o caminho eterno, o teu caminho, porque eu quero fazer a tua vontade. Isso nos faz entender, olhem para mim por favor, isso nos faz entender que Davi vivia uma vida reta, nessa altura aqui da vida dele, ele estava vivendo uma vida de comunhão, e tão preocupado em manter aquela comunhão, que ele chegou ao ponto de dizer assim: meu Deus, que se há alguma coisa que esteja errada, que eu não esteja vendo, sonda a minha mente, sonda o meu coração e me mostra, porque eu não quero te desagradar. Amém? Esse era o temor, essa era a vontade que havia dentro de Davi, essa era a preocupação de Davi. Davi não andava preocupado com os inimigos, Davi não andava preocupado com a sua reputação perante o seu povo, Davi só se preocupava uma coisa, em agradar a quem? A Deus. E por isso foi o homem segundo o coração de Deus. Entende sim ou não? Essa vida de santidade é tão importante, que na oração do Pai Nosso, que Jesus ensina, a primeira coisa que pede no Pai Nosso, o primeiro pedido da oração do Pai Nosso, qual é? Santificado seja o teu nome. O que significa isso? Como que eu posso santificar o nome dele? Através de uma vida de santidade. Por exemplo, eu não sei como que é hoje, mas antigamente tinha aquela aula, aquela reunião de pais na escola, que de tempos em tempos, eu não sei se ainda continua, se ainda acontece assim, de tempos em tempos, os professores chamam os pais para falar acerca dos alunos, não é assim? E aí aquela mãe, ou aquele pai que tem um filho rebelde, um filho que não se dedica, ela já vai para aquela reunião como? Ai meu Deus do céu, o que será que eu vou ouvir dessa vez? É ou não é? Aí ela chega lá na reunião de pais, e o professor diz: quem é a mãe do Júnior? O Francisco. Sou eu. Olha, seu filho não presta atenção nas aulas, faz bagunça o tempo todo, não respeita o professor, e olha que hoje é a consagração dos estudantes, né? Como é que a mãe se sente? Envergonhada. Ela fica ali, se tivesse um buraco, ela enfiava a cara dentro. Meu filho só me faz passar vergonha. Não é assim? Mas por outro lado, quando a mãe tem aquele filho dedicado, aquele filho obediente, prestativo, e ela vai para a aula, para essa reunião de professores, de pais e professores, como que ela vai? Tranquila. Porque ela sabe o filho que tem. Ela não tem do que se envergonhar. E quando ela vai para essa reunião, o professor diz: olha, seu filho é excelente, seu filho é esforçado, seu filho tem sido bem comportado. Como é que a mãe se sente? Meu filho é uma honra para mim. Não é assim? Sim ou não? E o mesmo acontece em relação a Deus. Há muitas pessoas lá fora que odeiam a igreja por causa de pessoas que frequentam a igreja e dão mau testemunho. Há muitos familiares que não vêm na igreja por causa dos seus entes queridos que frequentam a igreja e dão um péssimo testemunho. E fazem com que eles pensem que todos nós somos assim. E muitas pessoas que não se converteram por causa disso, Deus vai pedir contas. Porque a pior coisa que tem é você fazer uma dessas pessoas não se converter por sua causa. Por causa do seu mau testemunho. Então, quando você ora: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, mas você lá fora envergonha o nome dele, uma coisa não tem nada a ver com outra. Porque se você quer santificar o nome dele,
então você tem que agir como Davi. Meu Deus, há alguma coisa em mim que não te agrada? Mostra-me, capacita-me a fazer, e eu faço o que o Senhor quiser, mas eu não quero envergonhar o teu nome. Amém? Por isso, o Espírito Santo fala em Efésios, no capítulo 4, no versículo 17, diz: a santidade cristã. Santidade não é perfeição, pessoal. Deus não pede perfeição. Ele pede o quê? Santidade. A palavra santo significa separado. Ou seja, o que ele pede é uma separação. É eu me separar de tudo que não agrada a ele. Dos ambientes, dos lugares, das amizades, das atitudes que não agrada a ele. E ao me separar disso tudo, eu estou me santificando. Diz assim, versículo 17: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Então Deus está dizendo que nós não podemos andar hoje como andávamos antes de o conhecer, como andam os incrédulos que não conhecem a Ele. Não podemos, porque senão que diferença há entre nós e Ele? Que diferença vai haver entre eu que estou aqui na igreja ouvindo esta palavra, que vou agora buscar o Espírito Santo, daqueles que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus? Então viver em santidade é isso, é você ser diferente. Você pode conviver com determinadas pessoas, porque nós não vivemos no céu, vivemos na terra, então vamos conviver com incrédulos. Você pode ter familiares incrédulos, você pode trabalhar com pessoas incrédulas, mas não pode ser como elas. Porque se você for como elas, então qual a diferença entre você e elas? É até desonesto da minha parte eu pedir a Deus que Deus faça diferença na minha vida, se quando Ele olha para mim não vê uma diferença entre eu e o incrédulo. É até injusto da minha parte eu falar: meu Deus, eu quero a diferença, não é justo o que acontece na minha vida, o que acontece com os incrédulos. Aí Ele olha para mim e diz assim: mas você e o incrédulo é a mesma coisa? As suas atitudes são as mesmas, o seu jeito de falar, o seu comportamento, as suas escolhas. Então, como que você quer que eu faça diferença na sua vida se você não for diferente? Então, ele diz, versículo 20: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tenhas ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Então, o Espírito Santo chama a atenção daqueles cristãos, dizendo assim para eles: não foi isso que vocês aprenderam. Vocês conhecem a vontade de Deus. E você sabe que, quando uma pessoa sabe o que ela deve fazer e não faz, é muito pior do que aqueles que não conhecem. Porque imagine, por exemplo, você que tem filhos, imagine que seu filho sabe o que você não gosta, e mesmo assim ele faz. Ele está, no mínimo, te desrespeitando. Por exemplo, imagine, por exemplo, que você não gosta de som alto, barulho. Seu filho sabe porque você já falou isso para ele. E ele, sabendo que você não gosta de barulho, vai lá e liga o som no máximo. O que ele está fazendo? No mínimo, te desrespeitando. Porque ele sabe que você não gosta de som alto e faz aquilo mesmo sabendo que você não gosta. Agora imagine eu sabendo que eu não posso mentir, que o pai da mentira é o diabo, mas eu continuo mentindo. Imagine que eu saiba que a mágoa não é de Deus, que Deus não se agrada de um coração magoado, e eu insisto, eu digo, eu sei que eu estou errado, mas eu não perdoo fulano. Pessoal, no mínimo, você está desrespeitando a Deus, porque você conhece a palavra, você sabe o que tem que ser feito e não o quê? E não faz. Por isso que Deus fala que aqueles que conhecem a palavra e não praticam terão um julgamento ainda mais severo do que aqueles que nunca conheceram a palavra.
Então, por isso, Deus chama a atenção daqueles cristãos que não estavam vivendo em santidade, dizendo para eles, não foi isso que vocês aprenderam. Portanto, versículo 23, versículo 22, quanto ao trato passado, ou seja, comportamento, atitudes, pensamentos, sentimentos do passado, de quem vocês eram, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. E o quê? Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, nesse versículo onde diz, vos despojeis do velho homem, essa palavra se despojar, no original bíblico que foi escrito, esse texto, significa o mesmo que despir. Seria o mesmo que Deus dissesse assim, você tem que se despir de quem você é, ou de quem você era, e se vestir de um novo homem, uma nova mulher. Isso é viver em santidade. Se despir dos hábitos, dos costumes, das atitudes do passado, e se vestir de novas atitudes. Um novo comportamento, uma mente nova, um coração novo, um jeito novo de falar. Ah, é o meu feitio. Você tem que se despir desse feitio. Ah, mas é a minha criação. Você tem que se despir dessa criação e se vestir de uma criação nova, porque você agora nasceu de Deus. E se ainda não nasceu, você deve buscar esse nascimento de Deus, para que você não seja aquilo que você foi criado, o feitio que você sempre teve, a pessoa que você sempre foi, mas ser uma pessoa diferente, nascida de quem? De Deus. Esse nascimento de Deus, esse novo nascimento, ele não é automático, é Deus quem faz no ser humano, mas para ele fazer, tem que haver esse desejo por parte da pessoa. Não é só chegar aqui diante do altar e dizer, meu Deus, eu quero nascer de novo. Não, esse desejo tem que ser traduzido em atitudes. Então, se eu quero ser um novo homem, eu vou deixar o que o velho homem faz. Porque se eu chego aqui no altar e digo, meu Deus, eu quero ser um novo homem, mas quando eu saio lá fora, eu continuo fazendo o que o velho homem faz, eu estou mostrando com minhas atitudes para Deus, que eu não quero coisíssima nenhuma ser um novo homem, eu quero é continuar sendo a mesma pessoa. Mas se eu sair por aquelas portas, depois de ter pedido a Deus que eu quero ser um novo homem, eu decidi ter novas atitudes, ter um novo comportamento, novas amizades, novo modo de vestir, tudo diferente, eu estou mostrando para Deus. E Deus, vendo isso, vai fazer de mim uma nova criatura. À medida em que Ele vai vendo esse desejo da minha parte de ser diferente, e esse desejo traduzido em atitudes, Ele vai me transformando, dia após dia. Conforme Ele vai mostrando para mim, esse comportamento não é bom, esse pensamento não está certo, olha, o jeito que você falou não está correto, e eu vou mudando, vivendo a cada dia uma vida de santidade, aperfeiçoando a minha comunhão com quem? Com Deus, amém? E aí, para finalizar, o Espírito Santo dá alguns conselhos. Por isso, deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que roubava, não furte, não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Deus está pedindo aqui alguma coisa que a gente não consiga fazer? Alguma dessas coisas aqui
Você pode dizer assim, olha, isso eu não consigo, isso é impossível fazer. Não. É muito mais fácil uma pessoa viver uma vida de santidade do que uma vida no pecado. Sabe por quê? Quem vive no pecado está sempre tendo que se esconder de alguma coisa. Quem mente tem que estar sempre vigiando para não deixar a mentira ser descoberta. Quem vive no vício está sempre gastando tudo que tem nos vícios e consumindo sua saúde no vício. Quem vive às turras, brigando e discutindo com todo mundo, está sempre vivendo um mau ambiente em todo lugar que vai. Quem vive no adultério está sempre tendo que esconder do marido, da esposa, o telemóvel, o seu adultério. Ou seja, honestamente, o que é mais fácil, viver em santidade ou em pecado? Mas o ser humano acha que é muito difícil viver em santidade. O ser humano ouve aqui a gente falar sobre isso e pensa o seguinte, não, eu não quero. É muito difícil. Difícil é a pessoa viver a vida sem a presença de Deus. Amém? Então, não coloque isso na sua cabeça. Se Deus está pedindo para você viver em santidade, primeiro porque Ele quer salvar sua alma, e segundo porque Ele sabe que é a melhor forma de você viver. Ele está falando isso para o seu bem. Como um pai que quando disciplina o seu filho, por mais que o filho não goste das regras, o pai faz porque ama o seu filho e é o melhor para ele. Deus está mostrando, eu quero que você viva uma vida de santidade, de temor, e você vai viver melhor. Amém? Essa semana, nós vamos fazer a semana da santificação. A Santa Ceia que nós estávamos anunciando que faríamos hoje, ela foi adiada para o próximo domingo, e Deus sabe todas as coisas. Porque talvez havia pessoas aqui que não estavam preparados para participar hoje dessa Santa Ceia. E o que diz a Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, acerca da Santa Ceia? Examine, pois, o homem a si mesmo, e depois participe do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então essa semana, você vai fazer a oração de Davi. Senhor, sonda minha mente, meu coração, minha vida, e mostra-me tudo o que não te agrada. Eu sei que há pessoas que estão aqui, e que Deus já tem mostrado, que sua própria consciência já tem dito o que você tem que corrigir. Mas também sei que há pessoas como Davi, que não tem nada que lhe condene, mas que não quer desagradar a Deus, mesmo nas coisas que passa despercebido por ela. De forma que essa semana você vai se santificar para Deus. É a última semana do jejum de Daniel. E se você não estava fazendo o jejum, se estava passando os dias para você como dias normais, e você quer nessa semana de santificação terminar diferente, você quer que no fim da próxima Santa Ceia, você seja um homem ou mulher diferente, então você vai fazer tudo diferente até domingo. De maneira que aquele que tem os seus olhos em todos os lugares, que conhece todas as coisas, vai ver você esta semana renunciando. Aquele tempo que você gastava com as redes sociais, com as distrações, você vai investir, ler a Bíblia, meditar, ouvir uma reunião no computador, no telemóvel, assistir às coisas de Deus. Você vai se purificar, se santificar, para que no domingo, quando você participar da Santa Ceia, nunca mais você seja o mesmo. Amém? Já a começar dessa oração que nós vamos fazer agora. Porque se há coisas que você sabe que precisa se consertar, você não vai esperar até domingo para fazê-lo. Você não vai aproveitar essa semana para curtir a última semana de pecado. Não, você vai se consertar desde já, para que nessa próxima Santa Ceia você esteja diferente. Amém? Fiquem de pé, por favor.